Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse vídeo eu quero mostrar uma maneira bem interessante de se construir a série de Taylor de uma função. Vamos nos aventurar por várias ideias numa construção passo a passo, até chegar lá, e espero que vocês gostem. Basicamente, a série de Taylor é uma maneira de usar valores que a gente já conhece de uma função, como por exemplo, raiz quadrada de 4 é igual a 2, raiz quadrada de 9 é igual a 9, para aproximar valores mais complicados dessa função, como raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 8. Essas raízes são mais complicadas e problemáticas porque não existe nenhuma fração de números inteiros que resulta em raiz quadrada de 8. É como se esses objetos estivessem na sombra dos números que a gente realmente consegue construir, que são os números racionais. Na prática, várias das funções que utilizamos, como seno, cosseno, logaritmo e exponenciais, também têm a mesma dificuldade. E sempre que usamos uma dessas na calculadora, na realidade estamos só usando uma aproximação do valor real. Durante esse vídeo eu vou usar bastante esse exemplo com raiz quadrada, porque é uma função que muitos conhecem e estão familiarizados, mas o que vamos fazer pode ser aplicado de uma forma bem generalizada, e tudo isso começa com uma reta tangente. Ao ouvir reta tangente, alguns provavelmente já lembram da definição de derivada, e talvez até mesmo uma aproximação linear. E de fato, essas três ideias elas estão intimamente conectadas, elas são praticamente a mesma ideia, e vai ser a partir da aproximação linear que a gente vai construir a nossa série de Taylor. Mas o que é a aproximação linear? A aproximação linear é a ideia de usar uma reta que se parece com a curva perto de um ponto, como sendo uma aproximação da própria curva. Vamos ver um exemplo aqui bem comum. Aqui a gente tem a curva da função seno de x, que oscila de -1 a 1, com um período de 2π. Dando zoom no gráfico, perto de x igual a zero, podemos ver que ela fica cada vez menos curvada e que para valores bem pequenos é praticamente uma reta. Se eu traçar a reta r de x igual a x, ela toca a curva em x igual a zero e ela fica muito perto, para valores mais ou menos menores do que 0,4. Para entender por que isso acontece e como podemos encontrar essas retas que são boas aproximações, a gente vai começar com a definição geométrica da derivada, que diz que a derivada é a inclinação da reta tangente em um ponto. Para obter a inclinação da reta tangente, vamos primeiro considerar dois pontos na curva, um em x0 e um pouco à frente em x0 mais ΔX. Com esses dois pontos, há apenas uma reta que passa pelos dois, chamada geralmente de secante. A inclinação dessa reta pode ser calculada então pela variação em y no plano, dividida pela variação em x. Vamos chamar essa inclinação de A secante, e isso fica igual a f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX. Agora, à medida que aproximamos os dois pontos, diminuindo ΔX até que eles estejam um em cima do outro, a reta ela vai ficando cada vez mais próxima da tangente. Dizemos geralmente que a inclinação da reta secante tende à inclinação da reta tangente no limite em que o ΔX se aproxima de zero, tal qual a seguinte equação. Agora, para encontrar a equação da reta tangente, que é o que a gente realmente quer, vamos começar com uma equação genérica de reta, dada por r de x é igual a ax mais b. A inclinação a gente já sabe que é a derivada, então o coeficiente a dessa reta é igual a f' de x. Substituindo, a gente tem que r de x é igual a f' de x0 vezes x mais b. Além da inclinação dessa reta, a gente sabe que ela tem que tocar a função no ponto de tangência, o ponto x0, f de x0. Então b pode ser encontrado se a gente substitui esse ponto na equação da reta. Isso resulta em f de x0 é igual a f' de x0 vezes x0 mais b. Isolando b, a gente tem essa expressão. Se a gente substituir essa expressão para b de volta na nossa equação da reta, e simplificando, a gente vai ter a seguinte equação da reta tangente, dada por r de x é igual a f de x0
mais f' de x0 vezes x menos x0, que nada mais é do que a variação ΔX. Também podemos escrever essa equação numa forma alternativa, usando o próprio ΔX, como sendo r de x0 mais ΔX é igual a f de x0 mais ΔX, f' de x0. Essa equação ela é bem genérica, e ela serve para praticamente qualquer função que a gente consegue calcular uma derivada, e serve para praticamente qualquer valor genérico de x0. Mas, além disso, se eu quisesse encontrar a reta tangente à própria derivada, ou a reta tangente para a segunda derivada, e assim fosse, é simplesmente trocar f por f' e f' por f duas linhas, e assim por seguinte, contanto que essas derivadas existam. Agora podemos usar essa equação da reta tangente para entender melhor nosso exemplo com o seno de x. Substituindo f de x igual a seno de x e a sua derivada, que é o cosseno, na nossa equação da reta, temos a seguinte equação para a reta tangente, dada por r de x0 mais ΔX é igual a seno de x0 mais ΔX vezes o cosseno de x0. No nosso exemplo, a gente estava interessado na reta que se parece com o seno perto de zero. Então, vamos substituir x0 como sendo zero. Bom, seno de zero é zero e cosseno de zero é 1. Assim, a gente tem que a nossa reta tangente, simplificando, fica r de x é igual a x, que é a mesma reta que eu plotei antes. É importante notar que existem outras maneiras em que a gente poderia achar uma reta para aproximar a função, como por exemplo o método dos mínimos quadrados. A diferença é que a aproximação linear é a reta que tem o melhor comportamento local da função, justamente pelo fato de ser tangente. Ela fica bem próxima da função naquele ponto específico e é praticamente essa a qualidade que a define. Dizemos geralmente que para valores pequenos de ΔX, a reta tangente é aproximadamente igual à função f de x. Existe ainda a questão do que a gente quer dizer exatamente com pequenos valores de ΔX. Isso é um pouco complicado de definir, mas a intuição é essa. Vamos mais um exemplo, agora voltando para a raiz quadrada, já que eu disse que a gente vai aproximar uma raiz utilizando a outra. Primeiramente, a gente precisa saber qual que é a derivada da função raiz quadrada. A função f de x igual a raiz quadrada de x pode ser também escrita em outra forma usando potências fracionais, como sendo f de x é igual a x elevado a 1 meio. Para obter a derivada dessa função, a gente pode usar a regra da potência da derivada, que diz que para uma função da forma f de x é igual a x elevado a m, a derivada é mx elevado a m menos 1. Substituindo m igual a 1 meio, a gente tem a seguinte expressão: f' de x é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Substituindo a função e a derivada na equação da reta tangente, e depois substituindo x0 como sendo 4, a gente tem a seguinte equação para a reta tangente da raiz quadrada em 4. Se a gente plotar essa reta, dá para ver que ela fica bem próxima à função, como já é esperado, mas vamos ver exatamente o quão boa ela é como uma aproximação. Se eu substituir x igual a 5, temos r de 5 é igual a 2 mais 1 quarto, que é igual a 2,25. Esse número ele deve ser aproximadamente a raiz quadrada de 5, o que significa que se a gente elevar esse número ao quadrado, ele deve ficar perto de 5. Elevando esse número ao quadrado, a gente tem o resultado de 5,0625. Não é tão bom quanto o resultado de uma calculadora, mas já é um primeiro passo para o valor da raiz quadrada de 5. Mas e aí, a gente consegue fazer melhor que isso? E o que limita a nossa aproximação por enquanto? A realidade
é que a vantagem de usar a reta tangente também é o seu defeito. Ela é muito boa para aproximar valores locais da função, mas para valores cada vez mais longe, a reta tangente não tem razão nenhuma para ficar próxima da curva. Ela é só uma reta, ela está indo em linha reta. Fiz aqui um gráfico para mostrar o erro da aproximação da raiz quadrada à medida que a gente se afasta de x igual a 4. E dá para ver que ele é bem baixo para valores de Δx, mas chega um ponto em que essa diferença ela cresce mais rápido do que Δx. Então o problema é que quando a gente faz uma aproximação linear, a gente está fadado a dar de cara com esse erro que eventualmente cresce sem limites. O que eu pensei quando me deparei com esse problema pela primeira vez foi o seguinte. Ao invés de usar uma reta que vai de x0 até o meu ponto de interesse, e se eu usar uma reta que começa na metade do caminho? Eu vou chamar essa reta de R2. Essa nova aproximação vai ter um passo de aproximação que é a metade do que a gente chamava de Δx. Eu vou chamar esse valor de u, e com isso podemos escrever o ponto médio como sendo x0 mais u, e o ponto final x como sendo x0 mais 2u. Então agora podemos entender R2 como sendo uma aproximação linear de x0, partindo de x0 mais u, com um passo de u também. Substituindo na nossa equação da reta tangente, temos a seguinte expressão. No nosso exemplo visual e segundo a nossa intuição, a aproximação de R2 é melhor que a que a gente tinha antes. Mas talvez você tenha já se perguntado, ué, mas a gente sabe o valor da função em x0 mais u? E de fato, se a gente voltar para o nosso exemplo da raiz quadrada, a gente vai encontrar um problema. x0 mais xu seria, por exemplo, raiz quadrada de 4,5. E se a gente imaginar aqui que a gente está sem uma calculadora, a gente também não sabe o valor da raiz quadrada de 4,5, muito menos a derivada nesse ponto. Mas já que a gente está no mundo das aproximações, vamos também aproximar esses valores e assim aproximar R2. Então vai ser uma aproximação da aproximação. Para isso, vamos usar a reta tangente para aproximar x0 mais u, que é o ponto de partida da reta R2. E para inclinação, vamos usar uma aproximação linear de f' de x0 mais u, também partindo de x0 e com um passo de u. Essa nova aproximação de uma aproximação a gente vai chamar de G2. Substituindo essas estimativas e juntando os termos comuns, a gente tem uma expressão muito interessante. A gente tem que G2, que é essa nossa nova aproximação para f de x, é igual a f de x0 mais 2u, f' de x0 mais u ao quadrado, f duas linhas de x0. Que também pode ser escrita pela seguinte forma, trocando u por Δx sobre 2. Apesar dessa equação ter sido deduzida como uma aproximação para eta-R2 que aproxima a função f de x, por ter sido construída de uma aproximação linear dentro de outra, ela gerou uma equação de segundo grau em termos de u, e que além de u só depende do que acontece em x0. Se colocarmos no gráfico essa relação de G2 por u, dá para ver que G2 captura muito mais da função do que qualquer uma das retas. Agora vamos ver se G2 funciona numericamente, voltando ao nosso exemplo da raiz quadrada. Aqui eu peço desculpas porque eu realmente vou pular uma demonstração da segunda derivada da raiz quadrada. Dito isso, para o nosso exemplo, G2 é dado pela seguinte forma quadrática. G2 de x0 mais Δx é igual a raiz quadrada de x0 mais Δx sobre 2 raiz de x0 menos Δx ao quadrado sobre 16 raiz x0 elevado ao cubo. Por fim, basta substituir Δx igual a 1, x0 igual a 4, para a gente ter uma nova aproximação para a raiz quadrada de 5. Substituindo tudo isso e calculando o resultado, a gente tem que G2 de 5 é igual a 2,2421875. Elevando esse número ao quadrado, a gente tem 5,0274, que já é uma melhoria comparada à nossa primeira aproximação de 2,25 para a raiz quadrada de 5. Aí você lembra da figura que eu mostrei do erro com relação a Δx? Dando uma de engenheiro, a gente pode imaginar aqui que esse gráfico ele cresce de uma maneira quadrática, por conta da concavidade. Isso significa que se você dobrar Δx, o erro fica aproximadamente 4 vezes maior, mas também significa que se você dividir Δx pela metade, o erro fica aproximadamente 1/4 do que ele era antes.
Se ao invés de usar ΔX sobre 2, a gente usasse ΔX sobre 3, o erro ficaria 9 vezes menor. E se fosse ΔX sobre 4, ficaria 16 vezes menor. Na nossa aproximação G2, apesar de a gente usar uma aproximação dentro da outra, o fato de que cada uma dessas aproximações usa um passo que é a metade de antes, faz com que o erro total seja menor do que uma única aproximação. Então, recapitulando, o ponto crucial para conseguir um resultado melhor foi iniciar a nossa reta partindo de um ponto médio, o que diminuiu o ΔX. Também foi muito importante poder usar uma aproximação linear para a própria derivada da função, que foi o que permitiu a gente estimar o ponto médio. No final, mesmo usando na realidade 3 aproximações, o erro ainda foi menor, porque o erro diminui mais rápido do que a distância da aproximação. A fórmula de G2, por si só, já é incrível. Mas vamos tentar generalizar o que a gente já fez e ver até onde a gente consegue chegar. Então agora, ao invés de dividir o intervalo de x0 até x em duas partes, nós vamos dividir em 3. E assim a gente vai aproximar f de x usando o último ponto antes de x, e qualquer outro ponto auxiliar que a gente também precisar, a gente vai utilizar uma das aproximações que a gente já tem. Dessa vez, a distância de cada aproximação vai ser u igual a ΔX sobre 3, e a última delas vai começar em x0 mais 2u, e vai até x com esse passo de u. Substituindo isso na equação da reta tangente, a gente tem a seguinte aproximação para f de x. Novamente, a gente não tem o valor de f, ou f' em x0 mais 2u, mas a gente tem uma aproximação. G2 serve justamente para um ponto que está a 2 passos de u de outro ponto. Também podemos utilizar a derivada de G2 para aproximar a derivada que aparece em R3. Isso vai introduzir uma derivada de terceira ordem, mas contanto que a função tenha essa derivada, não tem problema. Substituindo tudo isso, temos aqui vários termos podem ser juntados e temos a seguinte fórmula, que irei chamar de G3. Essa fórmula também pode ser escrita da seguinte maneira, usando ΔX ao invés de U. Mais uma vez, vamos voltar para o nosso exemplo usando a raiz quadrada para poder validar o nosso resultado. Substituindo a função e as suas derivadas, temos a seguinte aproximação. Por fim, substituímos x0 e ΔX para obter uma nova estimativa da raiz quadrada de 5, dada por 2,24001736, que ao quadrado resulta em 5,0176, que já é melhor do que G2. Mas será que a gente consegue repetir esse sucesso? Quando dividimos o intervalo em n partes e fazemos uma aproximação linear para esse último intervalinho ali, a raiz da tangente sempre vai ter a seguinte forma. Isso porque ela começa em x0 mais n menos 1 u, e usando a derivada nesse ponto, aproximamos o valor de x0 mais nu, que nada mais é do que x0 mais ΔX, o ponto que a gente realmente quer saber. Então, dessa forma, a gente sempre consegue utilizar a nossa aproximação anterior, que divide o intervalo em n-1 partes, para aproximar os valores desconhecidos necessários para fazer essa nova aproximação. Então, de uma forma generalizada, a gente pode dizer que g de n é igual a g de n menos 1 nesse ponto anterior, mais u g' de n menos u nesse ponto anterior. É importante notar que a gente está supondo aqui que Gn-1 tem uma derivada definida. E mais importante do que isso, é importante perceber que num lado da equação só tem n, no outro lado da equação só tem n menos 1. Então essa expressão representa uma relação de recursividade entre Gn e n menos 1. Uma relação desse tipo significa que qualquer termo é completamente determinado pelo termo anterior, ainda que seja uma aproximação. Assim como G3 a gente determinou a partir de G2, G2 a gente determinou com G1, que era a própria reta tangente, digamos, e o termo anterior à reta tangente, digamos, seria a própria função no ponto conhecido, que é o nosso ponto de partida natural. Talvez o significado disso tudo fique meio obscuro e talvez a culpa seja da minha explicação,
mas eu vou fazer mais um exemplo para tentar deixar isso mais claro. Então vamos voltar para a expressão de recursividade e ver como que ficaria G4, usando o G3. Então a gente começa com essa expressão aqui. Então vamos substituir G3 e a sua derivada nessa expressão. Beleza? Agora a gente junta os termos que são da mesma derivada. E G4 teria essa forma, em termos de U. Dessa vez eu não vou fazer o nosso exemplo, porque eu quero que você perceba uma coisa. Eu vou colocar as nossas aproximações que a gente já fez até agora, G1, G2, G3, G4, uma em cima da outra. Lembrando aqui que G1 é a própria reta tangente, então aqui estão as nossas expressões. Todas as aproximações começam com o valor da função no ponto inicial, que faz sentido. Outra coisa interessante de se perceber é que a potência de U é igual ao degrau da derivada da função de f de x que acompanha esse termo de U. Então agora eu vou destacar os coeficientes numéricos que estão na frente de cada uma dessas expressões com as derivadas e a função. Então agora só focando nos coeficientes, a gente tem isso daqui. Olha isso! Esse objeto é o triângulo de Pascal, um objeto que aparece em vários lugares interessantíssimos da matemática. Na teoria dos números, em combinatória, até em geometria aparece isso. Nesse triângulo, cada termo é a soma dos dois termos acima. Então, por exemplo, aqui a gente consegue obter a quinta linha a partir da quarta, somando termos consecutivos. Fora do triângulo, todos os valores são considerados zero. Cada termo desse triângulo também pode ser obtido usando a seguinte fórmula com os fatoriais, onde n é a linha do triângulo, k é a posição nessa linha, começando a partir de zero. Então, por exemplo, esse número 6 aqui, ele está na quarta linha e na posição 2. Então, n igual a 4 e k igual a 2. Substituindo k e n na nossa equação, a gente tem álgebra, então a gente obtém o 6 novamente. Beleza. Se o triângulo representa os coeficientes que vão na frente dos termos da nossa aproximação, se a potência de U é sempre igual ao degrau da derivada para cada um desses termos, então a nossa enésima aproximação é dada pela seguinte fórmula. Essa fórmula ela é muito parecida com a fórmula do teorema binomial, um dos lugares mais importantes onde aparece o triângulo de Pascal. O teorema binomial ele é dado pela seguinte expressão, envolvendo os coeficientes do triângulo. O teorema binomial é muito importante porque ele diz o que acontece quando você eleva a soma de dois números a uma potência. Vou usar um exemplo aqui com n igual a 3 para mostrar mais ou menos como funciona. Vou deixar a álgebra rolar aí. Mas agora voltando para GN. O que é U mesmo? U é o passo total da aproximação, que é o ΔX, dividido pelo número de intervalinhos que a gente quebrou ali, N. A gente também chama N de degrau da nossa aproximação, o nível dela. Então vamos tentar escrever Gn em função de ΔX de uma forma geral, substituindo U é igual a ΔX sobre N. Com isso, agora a gente tem uma expressão que não aparece mais o U, apenas a função f, o ponto inicial x0, ΔX e N. Segundo a nossa intuição, quanto maior o valor de n, melhor vai ser a aproximação de n.
E, de certa forma, a gente pode parar por aqui, certo? Até porque a gente pode escolher uma aproximação com um n bem alto e ter um valor para a raiz quadrada de 5 com a precisão que a gente precisar. Se G3 não for suficiente, então a gente pode calcular G100 e ter uma aproximação muito, muito boa, que já chega muito perto de uma calculadora. A realidade é que a fórmula de Gn talvez seja tão importante sim quanto a série de Taylor. Mas e se o n não for grande? E se n fosse infinito, ou tendesse ao infinito, fosse ficando cada vez maior? Dessa forma, a distância utilizada em cada aproximação tenderia a zero, o que faria com o erro de cada uma delas também tendesse a zero. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Voltando agora a Gn, vamos tirar o limite de Gn conforme n se aproxima de infinito. Então, recapitulando, f de x0 mais Δx é aproximadamente igual a Gn nesse ponto, que é dado pela seguinte expressão. Colocando o limite nessas duas aqui, a gente tem isso. No limite, a gente espera que Gn seja igual à própria função, porque o erro das aproximações se torna cada vez menor. Então, com isso, eu vou deixar o Gn de lado por enquanto e vamos focar nisso daqui. O primeiro passo para resolver esse limite é trazer o limite para dentro do somatório. Para isso, podemos dizer então que o somatório vai de 0 até infinito, e depois disso a gente consegue passar o limite para dentro do somatório. Com isso, todos os demais termos que dependem de n já estão dentro do somatório, e assim a gente pode juntar todos eles. Agora, só precisamos calcular o valor desse limite, que por enquanto vou chamar de L. Para resolver esse limite, o primeiro passo que eu vou tomar é expandir o termo n fatorial, até chegar em n menos k fatorial, que é o mesmo termo que aparece no denominador. Com isso, a gente pode simplesmente cortar n menos k fatorial do numerador e do denominador. Assim sobra em cima da fração um produto dos números de n menos k mais 1 até n. Isso dá um total de k termos. No denominador, ainda temos n elevado a k, que nada mais é do que n multiplicado por si mesmo k vezes. E no numerador também temos k termos lineares em n. Então vamos passar a divisão de n para cada um desses termos. O limite de menos 1 sobre n, menos 2 sobre n, menos k menos 1 sobre n, são todos zero, à medida que n se aproxima de infinito, mesmo que k seja extremamente grande. Em algum momento o n vai passar do k e o k vai deixar de existir praticamente. Assim, cada um desses limites se torna 1, e a multiplicação de 1 por si mesmo é 1. Isso faz com que o nosso limite misterioso seja 1 também. E substituindo esse limite de volta na soma que tínhamos antes, temos o seguinte resultado. E essa é a série de Taylor. Agora a gente pode dormir em paz. Como prometido, é aqui que acaba a nossa aventura. Até porque se usássemos um computador, tanto para as funções de n quanto a série de Taylor, a gente poderia aproximar a raiz quadrada de 5 com a precisão que a gente quisesse. E eu vou deixar um link na descrição para um código em Python que faz justamente isso, tanto com Gn quanto a série de Taylor. O principal motivo pelo qual sou fascinado por essa abordagem de construir a série de Taylor é porque a gente começa apenas com a ideia da derivada e a reta tangente, e passo a passo a gente foi construindo algo cada vez mais complexo, mas com uma certa estrutura, algumas coisas que nos davam dicas de que a gente estava no caminho certo. A gente começou com a derivada, depois a aproximação linear. Usando a aproximação linear, a gente aproximou o ponto médio para ter uma aproximação de segunda ordem. A gente então generalizou nossas ideias e tiramos o limite para conseguir chegar na série de Taylor. Em contrapartida,
a maneira que me apresentaram a série de Taylor pela primeira vez foi mais ou menos o seguinte. Assumindo que uma função pode ser representada por uma série polinomial, calcule os coeficientes desse polinômio. É quase como se ela tivesse caído do céu. Então, se você já conhecia a série de Taylor, ou então tá aprendendo uma coisa totalmente nova, ou simplesmente ficou curioso, eu já fico muito feliz. Acho importante aprender o mesmo conceito de perspectivas diferentes, até porque é meio viagem, mas andar ao redor de uma casa, andar por dentro de uma casa, passar uma noite lá, é totalmente diferente do que você vê a planta dela. Bom, ainda são necessários mais passos para deixar a nossa construção bem formalizada e bem fechadinha. E espero realmente trazer outros vídeos com relação à série de Taylor. Por favor, deixe um comentário se você tem algum assunto que acha que seria interessante saber mais sobre. E é isso aí.